quero começar apresentando uma proposição. Nós tentamos, no início da tarde, fazer uma reunião de líderes para discutir a pauta legislativa, exatamente por conta da reunião que estava acontecendo na Comissão de Assuntos Econômicos. Não foi possível que nós fizéssemos essa reunião, que, em verdade, não deveria ser uma reunião para discutir simplesmente a pauta legislativa, mas principalmente a crise política e institucional que nós estamos vivendo nesse momento. Essa aqui é uma casa, por excelência, política. E eu acho que tudo que aconteceu hoje, e eu posso falar aqui com autoridade porque eu era um dos que estava tentando serenar os ânimos, apesar de ter levado um empurrão de um senador da base do governo que ficou apoplético lá. Então, houve agressões de parte a parte. Acho que isso não é um bom caminho. Temos que superar esse episódio e, portanto, eu acho que é o momento de nós termos, a partir da liderança de Vossa Excelência, senhor presidente, uma reunião com os líderes para nós fazermos uma discussão sobre o momento que o país está vivendo e como nós devemos proceder. Primeiro, não é verdade que esse episódio foi um episódio inaugural. Eu posso citar vários aqui que aconteceram ao longo do processo do governo da presidenta Dilma. Quem não lembra, na votação da mudança da meta fiscal, o ministro da Educação, juntamente com outros líderes, lá em cima, brigando com a Polícia Legislativa, porque havia um grupo de manifestantes que não deixava que nós votássemos, jogaram dinheiro aqui dentro e ninguém... dinheiro falso aqui dentro para dizer que estávamos vendidos. Então, esse clima de ódio, com todo respeito, senador Tasso Gereissati, não foi criado pela oposição e ele não vem de hoje, vem de muito tempo. Vossa Excelência, que veio para cá em 2014, talvez não tenha acompanhado tudo o que aconteceu. Mas, ainda assim, eu concordo plenamente com o chamamento que Vossa Excelência faz para que nós não tenhamos um clima de ódio. Agora, o que de fato aconteceu? Desde o início, se alguns estavam mais exaltados, havia outros que estavam tranquilos, mas defendendo uma tese correta. A base do governo tentou, nessa comissão, passar a falsa ideia de que está tudo bem no Brasil, que nós podemos votar o que nós quisermos aqui e ignorarmos o que está acontecendo, de um governo que não tem mais legitimidade, de um governo que uma parte da base já rompeu com ele, de um governo que mais da metade da sociedade, mesmo dentro da sua base social, não o quer. E nós não poderíamos, de forma nenhuma, ter essa posição, essa atitude de que tudo estava tranquilo e calmo. Não. E mais ainda, para votar matérias polêmicas como essa posição de votar na marra é ruim, inclusive, para quem quer aprovar a própria reforma, porque o povo não aceita, porque aqui há discordâncias, porque há uma rejeição a essas proposições e há uma crise política com essa dimensão. Então, é um ato de insensatez política tentar votar e discutir essa matéria na marra. O que nós queríamos era simplesmente que não fosse lido. Isso foi dito por vários, porque havia na nossa interpretação um desrespeito ao regimento, havia necessidade de um tempo mínimo de publicação do relatório, havia necessidade desse relatório ser distribuído previamente à leitura. O próprio relator disse que seria deselegante da parte dele apresentar o relatório antes de ouvir os próprios participantes da audiência pública. Qual não é a nossa surpresa que, acabada a audiência pública, já estava pronto o relatório, então, para sua leitura. Então, foi isso que aconteceu. E aí, no nível em que as coisas estão, de ânimos acirrados, de tanta coisa acumulada ao longo de tanto tempo, até mesmo essa casa que tem sido um poder, digamos, de uma certa moderação, um espaço para a discussão e o debate político, terminou enveredando por esse caminho. Mas também não vem aqui ninguém vir fazer o papel de vítima
porque não teve, nesse processo, vilão e vítima. Se podem alguns ter errado por uma razão, outros erraram por outra. Nós vimos um senador ensandecido, partiu para cima de dois lá, a proferir impropérios. Então não venham dizer que aquilo é conduta da oposição, não. Se tivesse havido bom senso, e havia gente da base do governo concordando com as nossas ponderações, de que não havia clima, de que aquilo podia ser lido amanhã, que podia ser lido na semana que vem. Hoje o que há urgência no Brasil para se fazer não é reforma, é resolver a crise, é tirar um presidente ilegítimo, acusado, com provas de crimes bárbaros. 150 milhões de dólares? É isso. Vossa Excelência é um daqueles que sempre procura acirrar os ânimos. Não pense que vai acirrar os meus, não. Viu? Respeite para ser respeitado. E, portanto, é isso que nós precisamos ter rapidez e urgência para fazer, presidente. Então, eu quero que Vossa Excelência, da mesma forma como sempre se conduziu, assuma a liderança desse processo. Convoque os líderes para nós conversarmos. Vamos ver se esse é o melhor caminho. Não creio que o melhor caminho agora, antes de resolver o problema da crise, seja fazer a votação dessas reformas. Quantas vezes nós fomos derrotados, atropelados e não houve nenhum problema? É porque hoje nós estamos vivendo uma situação que é sui generis, no meu ponto de vista, que é exatamente a necessidade de nós sentarmos e discutirmos o Brasil, o que é melhor para o Brasil. Aceito aqui o desafio lançado pelo senador Tasso Gereissati. Vamos discutir o Brasil, como nós fizemos no período pré-impeachment, durante o impeachment. Vamos pensar no Brasil. E pensar no Brasil e discutir o Brasil é nós discutirmos qual é a agenda capaz de nos tirar dessa crise, porque nem governo, nem oposição vão conseguir sair desse processo ilesos e nem sozinhos. Então, eu peço a Vossa Excelência que pondere sobre essa nossa proposta, peço aos senadores da base do governo que nós possamos nos entender quanto à data dessa leitura poder ser feita, porque também nós não podemos aceitar que se dê isso por lido. Quando foi que aconteceu isso aqui? A não ser que houvesse conhecimento prévio de todo mundo, ninguém sabe o que é que tem nesse relatório, e ele está dado por lido. Ameaçaram pedir regime de urgência num tema que diz respeito à vida e ao trabalho de milhões e milhões de brasileiros. Então, eu faço esse apelo, quero dizer que não somos favoráveis a nenhum tipo de acirramento dos ânimos, mas, sinceramente, tentar, num momento como esse, vir para cima de nós e nos fazer engolir algo que a população brasileira não aceita e que vem sendo puxado por esse governo, se é que ainda se pode chamar isso que está aí de governo, sinceramente, senhor presidente, a gente não pode aceitar. Muito obrigado.